Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos aproveitar sobras de madeiras. São ideias fáceis e criativas para você decorar e deixar sua casa mais aconchegante, presentear ou mesmo vender. Esperamos que vocês gostem. Comecei retirando os grampos dessas madeirinhas surradas e que são perfeitas para essa ideia que é fazer uma cesta rústica. Então marquei o que poderia ser aproveitado dessas madeiras, daí cortei usando a serrinha manual e lixei para garantir um bom acabamento e a cesta ficar bem bonita. E essa cesta vai ter o formato retangular. Então usei 2 madeirinhas para fazer o fundo, 2 menores para fazer as laterais e 4 para fazer a frente e a parte de trás, sendo 2 na frente e 2 atrás. Para facilitar, eu já coloquei os pregos dessa forma. E onde tem prego, tem que ter um martelo. Então foi uma sinfonia de marteladas até todas as partes da cesta estarem bem unidas. Uma dica para não rachar a madeira é ir martelando bem devagar. Então eu fui ajustando as madeiras, para ficar tudo retinho, tudo alinhado e martelando. E para deixar essa cesta com cara de cesta e mais charmosa, eu vou reaproveitar essa alça de um balde que quebrou. Com a furadeira fiz um furo em cada lateral, mas antes de encaixar a alça, eu resolvi pintar. Tô aproveitando um restinho de tinta acrílica que acrescentei mais água para render, então ela é mais aguada e é ideal para deixar o efeito de pintura que eu quero, imperfeita, bem no estilo cottage. Depois de 3 demãos de tinta, a cesta ficou assim. Para essa ideia, usei um pedaço de madeira de pallet que foi lixado, 2 peixes também de madeira e 2 pedaços de arames que cortei em tamanhos diferentes. E o arame vai servir para unir os peixinhos à base de madeira. Então, com um prego, fiz furos na base e também na barriga dos peixes, desse jeito que mostro. Daí passei cola de silicone líquida na ponta do arame, encaixei no peixinho e fiz o mesmo para encaixar na base. Você pode substituir o peixe por outro objeto ou formato que preferir, pintar e deixar esse adorno ainda mais personalizado. E olha como ficou lindo! E agora vou fazer uma lanterna. 2 ripinhas de madeira para fazer as laterais, uma para fazer o fundo e essa com o furo vai ser a parte de cima. O furo fiz com a serra-copo e tem a mesma medida da boca do meu pote de vidro. Para unir as madeiras, utilizei cola e pregos. As medidas vou deixar na tela, mas você adapta de acordo com o tamanho do seu pote ou copo de vidro. Para fazer a alça, utilizei parafusos do tipo gancho e corda de sisal. Então, medi um tamanho que eu achei ideal, passei a corda dentro do gancho e fiz um nó de acabamento muito usado em macramê com um pedaço de corda mais fina. E para dar um toque especial nessa lanterna, fiz os pezinhos com miçangas de madeira que colei com cola quente. E a lanterna rústica ficou assim. Essa ideia não é exatamente com sobra de madeira, mas como eu tinha essa moldura pronta e já queria dar uma nova cara para ela, não vi necessidade de fazer outra e acabar passando raiva.
Então eu aproveitei que tinha essas meias pérolas e colei com cola de silicone líquida em toda a volta da moldura. E depois de colar as pérolas por toda a moldura, pintei com tinta esmalte nesse tom de verde que a gente ama e com as duas demãos de tinta seca, imprimi uma imagem bem fofa em papel sulfite e ficou assim, eu sei, uma fofura, né? E aqui a ideia é fazer um organizador simples. Fixei as madeiras com cola e pregos desse jeito que mostro. A madeira atrás serve para manter a peça estável. E como eram vários tipos de madeiras, utilizei a técnica do vinagre com a palha de aço, que já postamos um vídeo ensinando. Essa técnica é bem legal e uniformizou a cor das madeiras, mas só serve como tingimento. Para proteger é necessário usar verniz ou stain. É uma peça bem funcional e ótima para usar em bancadas ou dentro dos armários. E ficou assim. Para a próxima ideia, com uma tábua de guarda-roupa, eu vou fazer uma prateleira estilo farmhouse, então eu cortei ela num pedaço de 80 centímetros e o restante vai ser os suportes. Eu fiz um molde simples, baseado na largura da madeira que eu tinha, e isso vai variar dependendo da largura da prateleira que você quer fazer. Depois eu parafusei aí em mais um pedacinho com 5 centímetros e feito o suporte, eu uni ele à madeira maior com cola e parafuso. E finalizei, claro, com uma pintura utilizando esmalte base água. E olha como ela ficou linda! E agora, com mais uns pedacinhos menores, eu vou recriar aí umas tábuas decorativas para a cozinha. Então, a primeira aí, eu tô ajustando o corte, porque ela tinha sido usada para um outro trabalho. E aí, depois eu fiz um corte do cabo, que é um corte um pouquinho mais diferente. Então, é basicamente só cortar. E aí, para escurecer, eu escolhi betume, que eu diluí aí em água, e minha pequena foi passando, e eu depois ia retirando aí com pano o excesso, para deixar ela aí com o aspecto de uma madeira mais antiga e nobre, e esse é o resultado. Agora a próxima tábua, a segunda, eu vou fazer aí um pouquinho mais compridinha, e com cabo reto mesmo, uma coisa mais tradicional, então foi basicamente cortar e lixar, mantendo a madeira original, então eu não passei nada. Lembrando que essas tábuas são apenas decorativas, então você pode utilizar qualquer madeira. A última eu preciso ajustar o corte, então, feito isso, eu lixei bem a madeira para ficar com melhor acabamento e fiz também um furo no canto com uma broca chata de 1 polegada. Agora eu vou personalizar essa tábua e a fita crepe aqui é para a gente fazer um xadrez e eu vou usar as medidas dela mesmo, então eu vou colando aí uma do lado da outra e depois retirando de forma que fique uma fileira assim e uma fileira não, e assim sucessivamente, tanto na vertical quanto na horizontal. Feito aí toda a fita crepe, o quadriculado fica assim. E para pintar eu vou utilizar esmalte base água e uma esponjinha, que eu acho que é o melhor jeito para não vazar tinta, então vai passando bem pouquinho em todos os quadradinhos que estão expostos. E depois dessa primeira etapa de pintura, ela fica dessa forma e é só colar a fita onde você já pintou e repetir o processo nos espaços opostos, e assim surge o quadriculado que a gente gosta muito. Esse padrão tá super em alta, inclusive, e olha como ela ficou linda, assim como as outras duas. E com outro pequeno pedaço de madeira que já cortei em formato de casinha, vou fazer um porta-chaves. Usei fita crepe para setorizar a pintura, que no caso é com tinta branca, e o telhado vou manter natural, na cor da madeira. E para personalizar, aproveitei casca de árvore para fazer a porta e com um pedacinho mais grosso, o telhadinho dela.
Acrescentei também uma plantinha seca e fiz uma janelinha. A chaminé vai ser um parafuso enferrujado e parafusos tipo ganchos para pendurar chaves e o que mais quiser. E olha que gracinha que ficou. Outra ideia com um pequeno pedaço de madeira é um bolso decorativo. Colei um pedaço de tecido de algodão e acrescentei tachinhas para deixar o bolso mais incrementado. E como vou pendurar esse bolso, fiz 2 furos, passei um fio de sisal amarrando nas pontas e decorei com flores secas. E olha que graça que ficou! E para essa ideia usei pedaços de sarrafo. Então cortei para que ficasse no tamanho que eu queria e fiz uma moldura, fixando com cola e pregos. E com uma cordinha fina de sisal fiz um suporte para colocar um pequeno potinho de vidro. O sarrafo tem 5 centímetros de largura, então a largura da madeira vai depender do tamanho do seu pote. Assim a peça fica mais harmoniosa. Prendi o suporte desse jeito que mostro e, para finalizar, uma mudinha de clorofito. E o propagador está pronto. E agora, com um pedaço de quadrado de madeira e pedacinhos de roliço cortados com 5 centímetros, fiz um cabideiro simples. É só definir a quantidade de pedacinhos e parafusar pela parte de trás, para proteger verniz ou stem. E olha como ficou! Essa ideia também é um cabideiro, só que no estilo vintage e bem charmoso. Usei um pedaço de madeira e 2 ganchos que fiz com pedaços de arame, e na ponta de um deles coloquei uma bolinha. Fixei um gancho em cada extremidade da madeira com cola e grampos de tapeceiro, desse jeito que mostro. Se você preferir, pode usar ganchos já prontos e fixar de outra forma. Como eu queria meu cabideiro com essa carinha, eu resolvi fazer os ganchos e esse foi o melhor jeito que eu achei de fixá-los. Escureci a madeira, novamente utilizando tingimento com vinagre. A bolinha fiz com cerâmica fria e pintei de dourado porque dourado e vintage super combina. Com a cerâmica fria também fiz o detalhe em formato de margarida. E como não tem a ferramenta própria para cortar, improvisei com uma faquinha e deu super certo. Esperei a margarida secar, lixei com uma lixa fina e com a caneta permanente decorei. E para finalizar, colei com cola instantânea ali na frente do pedaço de madeira e olha que graça de cabideiro. Para a próxima ideia eu tenho aqui ripas de MDF e eu vou fazer uma prateleira aí de livros, uma estante de livros. Então eu começo aí marcando as ripas, elas têm 1,20 m, então eu medi os tamanhos que eu queria, no caso 50 centímetros e cortei. Ficaram dessa forma aqui, são todos os pedaços que eu vou precisar. E aí depois é só unir os 4 pedaços brancos, aí os menores vão ser a prateleira e os maiores as laterais. Sendo que a última de cima, vocês notam aí que ela fica um pouquinho para dentro, porque eu vou criar um detalhe aí que vocês vão ver já já. Essa ripa na frente vai servir como um limitador. E aí depois eu deixei a criança se divertir um pouquinho aí, passar a batida de pedra. E ela optou por pintar de roxo, então eu deixei ela passar aí. E depois eu finalizei a pintura de fato com esmalte base água na cor rosa queimado. E para criar aí um bolsinho na parte de cima, eu tô utilizando tala garça e eu colei ela e grampeei com um grampeador de tapeceiro para ficar bem firme.
E depois eu pintei as ripinhas restantes para colar na frente e dar aquele bom acabamento. Claro, tudo com a supervisão e ajuda da dona dessa estante. E agora todos os livrinhos dela estão muito bem organizados. Essa ideia dá para você replicar aí para guardar o que você quiser. E olha como ela ficou linda. E enquanto a gente estava trabalhando nesse vídeo, eu achei essa madeira grossa, então pensei, por que não mais uma ideia? Essa é uma ideia tipo bandeja pedestal, então ela é super fácil. Então foi basicamente cortar a madeira aí no tamanho que eu achei razoável, que foi no caso aí 50 centímetros. Aí eu cortei aí a parte que estava melhor, né? Ela tinha uns quebrados na parte de baixo, eu cortei a parte melhor, a parte mais bonita dela. E depois de cortada, eu precisei lavar bem a madeira, porque ela estava muito suja. E aí, depois de seca, vocês vão notar como ela é bonita. E para fazer os pezinhos, a gente cogitou colocar com a própria madeira, mas a gente lembrou que tinha esses puxadores e acho que ele vai ficar bem legal. Então, eles foram apenas colados aí com cola branca e também cola instantânea, que no caso é para manter eles aí no lugar enquanto ele não seca completamente. E aí o próprio peso da madeira vai fazer com que eles sequem aí de fato. Então é só colar nas 4 extremidades e tá pronta. Ela é super simples de fazer, super fácil e dá um visual muito bonito. Dá um ar assim vintage e rústico. E olha como ela ficou linda. E essa foi a última ideia do vídeo e olha como sobrou ainda muita madeira. Se você quiser ver por aqui mais vídeos assim, deixa a gente saber nos comentários e conta pra gente qual ideia você mais gostou do vídeo de hoje. A gente finaliza esse vídeo mostrando todas as ideias que a gente apresentou aqui e a gente espera no próximo vídeo. Tchau, tchau!